aqui para vocês, com a bendição de Hashem, uma ideia diferente do que é a Torá, né? Eu espero que com essa aula, né, a gente mate a questão chamada religião, né? Saia desse escopo para que a gente possa ir para o próximo nível. Existe uma coisa que o Eterno falou no seu mandamento, que é a seguinte palavra: eu sou sou eterno, e não farás outros deuses diante de mim. Muitas pessoas, elas têm por conotação de que criar um Deus é você ser literal nessa questão. É realmente criar um Deus, você fazer uma força que se pareça com a Terra. Na verdade, qualquer tipo de idolatria, revelada ou não revelada, que nós tenhamos, é uma idolatria. Qualquer coisa, qualquer tipo de religião que a gente fala, olha, essa religião vai me salvar. Essa religião, ela tem a configuração exata para me salvar. Então, a pessoa ela já está entrando na idolatria. Ou seja, ela está entrando num ato de idolatria porque ela está contando com aquela religião para que ela possa ser salva. E aí ela vai se adaptar aos dogmas daquela religião. Já não é mais Deus, já não é a configuração Deus fez dentro dela, mas agora é a religião. Então, os sábios rabinos do Sódio, eles vieram trazer uma resolução sobre todas essas coisas. É o que nós ensinamos. Então, coloca o ser humano. E aí, quando ele coloca esse ser humano ele está estático, ele não fala, ele não se movimenta, ele não tem reações nenhuma, ele está aqui, ó, ele está apagadinho, né? E até que diz lá, que desce um insuflo espiritual e Deus sopra na narina do homem. Então, ele se torna um ser falante. A questão do ser falante aqui é que o homem agora, ele é alguém que sobressai sobre todas as outras camadas que habitam aqui em Malhut. Ou seja, ele já é um ser destacado no meio dos animais. Ou seja, não existe para ele questão que não o coloque acima de todos os seres. Então, por isso que nós temos 5 reinos, que é o reino mineral, o vegetal, o animal, o humano, né? E temos o reino dos anjos. Quanto mais baixa a resolução dessa criação, por exemplo, no reino mineral, menos erros eles vão ter. Quer dizer, uma pedra ela tem menos erros do que uma árvore, né? um vegetal. E um vegetal tem menos erros que um animal. E um animal tem menos erros que um ser humano. Quer dizer, quanto mais você cresce dentro da lógica do estudo da Torá, Kabbalah, né? A gente vai entendendo outros pontos. Esses outros pontos eles têm que ser entendidos profundamente, porque senão você não consegue sair da religião. Inclusive, aqui no nosso mundo, nós temos a formação de prótons e nêutrons, né? Prótons positivo e negativo. Quer dizer, são duas realidades para que as coisas possam acontecer, né? São prótons e nêutrons, ou seja, a junção dessas duas forças vai criar alguma coisa. Muito bem. No caso do ser humano, que agora era um corpo e recebeu um pedaço do Eterno, né? Como eu tinha explicado em outra aula, eu falei que o Eterno, ele, em relação ao universo, ele é muito maior e que ele teve que criar um buraco negro onde ele não existia para que pudesse, né, existir o universo. Ou seja, todo o universo está dentro dessa realidade. Essa parte branca, tirando os sefirotes, vão ser a realidade eterna, assim para a gente mal comparar. E essa parte aqui onde estão todas as galáxias é o eterno. Ele teve que descer um pouco da sua luz, né? Ele teve que descer um pouco da sua luz para quê? Para que
existisse a criação. Então, a criação do universo em si, ela vai seguir, então, uma lógica muito grande, porque agora, né, o Eterno, ele tem que se esticar aqui, ó, dentro dessa lógica, e ele vai trazer um fio de luz que ele vai criar todas as coisas. Né? Tudo vai ser criado conforme a vontade dele. Dentro desse fio de luz que ele traz, né, ele traz aqui dentro da verdade, que nós chamamos de criação, vai existir uma contração, né, uma expansão, contração, naquilo que a gente conhece que são os níveis, né, físicos, naturais, para que se haja a criação de fricção. Através dessa fricção, então, começa-se a formar os mundos que nós conhecemos, né, os planetas, etc., através dessa junção. Como o Eterno, ele é toda essa parte branca, ele, como eu expliquei na outra aula, ele não tinha que criar nada do que ele não era, então ele só teve mesmo que criar o buraco, e esse buraco é tudo que é negativo, né? Tudo que tem de negativo é esse buraco. Quando a gente pega a questão do pecado do homem no Gan Eden, todo mundo reclama por que o Adão pecou, né? Por que ele fez esse pecado. Na verdade, o pecado em si, vamos tentar entender isso de uma forma, né? Nós estamos em Malhut, que é o último mundo, o escuro. E aqui no final desse mundo, no final de tudo, onde existe um mundo biológico, Deus precisava de um Cri que ele tinha criado para que ele botasse um pedacinho dessa grande alma. Então, ele vai pegar um nasco dessa alma, né? Vai tirar um pedaço dessa alma dele, um pedaço dele, e ele vai, então, que ele vai chamar de Adão. Existe Adão Kadmon e Adão Arishon. Então, esse Adão, que é o primeiro homem, que é um homem primordial, que é um pedaço de alma, ele tem que ser dividido. Então, ele vem aqui e lança assim, gente, a gente está fazendo uma metáfora para depois a gente alcançar. E ele bota essa alma junto com o corpo. É lógico que Adão, no primeiro momento, ele estava aqui em cima. Tá vendo? Tudo que acontece no Gan Eden acontece aqui em cima ainda, né? Acontece nos mundos espirituais. E aí o que acontece? Quando ele cria esse corpo do homem, e o homem vai então receber uma pele, vai vir para esse mundo, existe uma queda de consciência que parece ser um castigo, mas que, na verdade, é esse todo, essa alma toda aqui, toda essa expansão de alma, que vai ter que ser fragmentada. Mas como Deus tiraria desse todo um pedaço dele mesmo sem que ele pudesse passar por filtros, ou seja, esses filtros que a alma, que ele mesmo tem que passar, vai fazendo com que essa alma vai sendo peneirada, ela vai diminuindo, até que todos nós possamos ser a própria cópia do Eterno. Todo ser humano, quando se fala de Adão, a gente sabe que ele foi coberto por uma pele, porque a gente tem a palavra Or. A palavra Or é luz, ou seja, e fez-se luz. Então, nós temos a palavra Or com Aleph. Quando a gente tem a palavra Or com Aleph, é luz, porque a alma é luz. Então, se via luz e se viam os órgãos. Você podia ver esses órgãos cobertos por luzes. Então, eu tenho um Or, né, que é com Aleph, ou seja, um Deus, né, criou a luz, que é Or, né, que é a alma, e essa alma, ela vai ter que atravessar e ela vai ter que cobrir, agora é pele, tá vendo? A pele, ela tem que ser coberta justamente, o Aleph troca de local com Ain. Quer dizer, todo ser humano agora, ele está sendo criado pelo Eterno. Não existe um único ser humano que não saiu de Adão, né? Não saiu daqui de cima da alma. Todas essas almas desceram até esses corpos. Por quê? Aqui a gente conta, a gente vai ver que a gente tem, né, 7 sefirotes. Aqui são, na verdade, dentro de cada sefirote tem 10, e aí vai dar 70, pode ter 100 também, que vai dar 700, enfim.
Então, eu tenho aqui, ó, 7 sefirotes, que são, na verdade, é contado aqui, que são sefirotes que vão contar 7, que é exatamente por isso que existem 70 nações, né, na Torá. Por isso que a Torá é traduzida para 70 idiomas, segundo está dizendo, por quê? Que Deus é dono e criador de todo ser humano. E se ele é dono e criador de todo ser humano, que existem almas e almas, é que não existe ninguém melhor que ninguém. Vocês concordam comigo? Que todo ser humano é um servo de Deus? Ou, talvez, se a gente achar diferente disso, a gente vai se achar inferior. A gente se acha inferior aos outros, e para analisar, o próprio Abraham, ele não era judeu. Ele não era judeu. Ele vai aprender a Torá com Shem, que é filho de Noa. Na verdade, Abraão aprendeu a Torá com Shem. E Shem, o Eterno, ele cria 22 letras que gerou a vida. Tudo aqui, ó, o Ain é 70, que também é Pelik, né, que vai se formar a palavra Or, ele vai mostrar que nós estamos no mundo dos 70, dos 7, né? E que todo ser humano foi criado pelo Eterno e que todo ser humano tem uma configuração, não é isso? Todo ser humano ele vai ter uma configuração e essa configuração ela vai ser feita pelas letras hebraicas. Quer dizer, se você não falar, é porque vai estar faltando algum órgão, né? Pode ser isso, pode ser algum defeito, quer dizer, de uma certa forma, uma letra hebraica ali está danada, né? Pelo menos no sentido do que é físico. Muito bem, assim é com toda a humanidade, quer dizer, se toda a humanidade ela recebe esses atributos do Eterno, quer dizer, ela tem o direito, né, de gozar de tudo aquilo que o Eterno criou ela. Agora, se você para, imagine só, o Eterno criou todas essas pessoas. E para que ele criou essas pessoas? Para que houvessem pessoas diferentes. Vocês podem ser bem sinceros, dentro dessa configuração, né, a gente tem as letras hebraicas. Quem são as letras hebraicas? Elas não são eternas. Está escrito lá que elas são a sabedoria. Diz lá que Deus criou a sabedoria. A sabedoria é a Torá, e a Torá ela é por letras hebraicas. Deus criou você. Quem foi que fez a configuração da sua alma? O próprio Eterno que fez. Não existe outro Deus além do Eterno. Não é? O Eterno, ele criou em todo ser humano 10 sefirotes. Essas 10 sefirotes você não pode funcionar. Alguma coisa falharia no seu corpo, interna ou externamente. Também ele criou essa configuração dentro dos astros que incorrem diretamente sobre o nosso planeta. O Eterno, ele cria 12 tribos, que não são 12 tribos, são 12 meses do ano. A Torá, ela está falando de tempos, ela está falando de tempos de festas, ela está falando de todos os seres humanos que vão nascer nesses meses, porque todos os seres humanos vão ser esses meses, aquele que é do signo de Touro, aquele que é do signo de Áries, nasceu em Nissan. Nissan é um carneiro, e aí a festa de Pessa. E aí não é um animal que está sendo sacrificado, mas é uma projeção de todos esses astros sobre a Terra. E nada tem a ver com a literalidade de se matar um animal. Você chegar no outro Nissan com o cordeiro pronto é porque você conseguiu compreender o calendário, é porque você fez as festas, é porque você falou com o Eterno, é porque você conheceu essas coisas. E isso não tem nada que ver com religiosidade. Não tem nada a ver com religiosidade, são tempos pré-determinados. Qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode fazer. Você vai ver que todas as sefirotes são ligadas, todas elas. Eu tenho meses do lado esquerdo e 6 meses do lado direito, que são uma mulher, lado esquerdo é mulher, Rava, e lado direito é um homem, um masculino. Por isso que quando nós vamos fazer o nosso ano ele não pode ser incompleto. Por que ele não pode ser incompleto? Porque ele é feito, né, de 4 bases. Essas 4 bases, elas vão ser definidas como bases masculinas e como bases femininas, ou seja, existe dentro dessa configuração desses meses do ano
as estações, onde algumas estações a parte de cima é masculina, a primavera é masculino, outono e inverno é feminino. Então, existe duas estações masculinas, né, e duas estações femininas. Agora, a gente está conseguindo entender que a Adão e Rava também conseguir fazer esse casamento aqui. Ó. Quando eu faço casamento, eu tenho praticamente a árvore sefirótica completa. Está vendo aqui? Ó? Eu formei a árvore sefirótica. Então, 12 tribos, são 12 meses do ano, são 12 meses que a divindade vai cair sobre a Terra. Alguns momentos vão ser complicados e que você vai usar a Torá para seguir esses tempos. Agora, você tem 3 letras mães. Tem essas 3 linhas verticais, 12 meses, onde cada pessoa vai nascer dentro desses meses. 3 elementos que são necessários para a vida: a alma, o oxigênio e a água que nós temos no nosso corpo, 72%, que também são 70%. E tudo que a gente tem, né, dentro do nosso corpo. Né? Nosso corpo ele tem uma composição muito ampla de vários elementos. Enfim, tem que ter sal, tem que ter, né, a parte mineral, temos até a parte vegetal na nossa flora intestinal. Então, nós somos um ser complexo. Okay? Muito bem, gente. Além disso, nós temos 12 letras, com mais 3, 15. Como são 22 letras, faltaram 7 letras, que são os planetas. Ok? Cada planeta que incide sobre a Terra, a Lua e os outros planetas, eles vão ter como uma ligação formada por uma letra hebraica. Você está entendendo? Essa formação dessa letra hebraica é que vai fazer com que esse planeta interaja e traga essa divindade, né? Por exemplo, Marte, Júpiter, o planeta Sol, Mercúrio, Vênus, aqui eu tenho a Lua e aqui eu tenho o planeta Terra. Agora, para acabar de quebrar os dogmas, todos os dogmas religiosos, os patriarcas, eles são os planetas. Então, eu tenho Abraão, eu tenho Isaac, o Sol é Jacob, ok? O Sol é Jacob, é Moshe, ok? Que é o planeta Vênus, Mercúrio, que é Aharon, e José, que é a Lua. Por isso que quando eis que o José ganhou uma túnica talar, e todos os irmãos que eram, quantos irmãos, gente? Quantos irmãos? 10 irmãos, né? Eles ficaram com ciúme, 10 sefirotes, os planetas, eles ficaram com ciúme. Por quê? Porque toda lua nova, a lua está vestida com a túnica talar. E aí, está entendendo? Como a questão em si é a religião que afasta a pessoa da Torá. É a religião, é a composição da religião. Porque ela faz com que as pessoas se achem melhores que outras pessoas. Muito bem, gente. Olha só. Então, cada planeta vai ter uma ligação de uma letra, o que são chamadas de letras das duplas. Então, essas letras duplas, elas são diferenciadas. Por que elas são duplas? Porque elas vão ter um Dagesh dentro dela, chamado Dagesh Lene, e esse Dagesh Lene vai mudar o sinal dela, né? Olha só. Quando tem um Dagesh Lene dentro, ela é um beit. Quando não tem, é um beit. Quando ela não tem esse sinal, ela faz som de V. E quando ela tem, ela faz sinal de som de B. Então, por isso que todas essas letras que fazem parte desse planeta, elas são letras duplas. E aí, o que acontece? A gente vai lá para a história de José agora, né? José, a lua, o faraó sonhou com 7 vacas. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né?
Quando a pessoa não sabe usar o hebraico para controlar as influências astrais, a gente chama de vaca, né, de vaca magra. Por quê? A pessoa ela vai ser influenciada diretamente pelo planeta. Você consegue pegar a alma do planeta, você vai ser influenciado positivamente, porque a divindade agora vai estar aqui, né? Uma parte da divindade que vai baixar nesse planeta vai jogar sobre você um tipo mole, né? Um tipo menos duro. Você vai poder viver uma vida plena diante da Torá. E isso não é religião, isso é saber mexer com o teclado espiritual. E aí, cada uma dessas letras, elas vão ter isso, quer dizer, 7 vacas magras, quando não tem, que são as letras e são os planetas, quando não se tem o Dagshilem, quando você não consegue fazer as festas bíblicas, as festas hebraicas, e aí você tem agora somente a dureza da Torá de esquerda. Já não é uma religião, tá bom? Agora a gente saiu desse nível religião, a gente está num outro nível. O primeiro homem que começa a mexer com Kabbalah, na verdade, é Noah. Ele teve um neto chamado o Noah. A gente vai ter que ir por camadas, né? O Noah, ele é ordenado pelo Eterno a fazer uma arca, né? Essa arca, ela tinha uma medida, a gente já estudou, mas só para a gente ir um pouquinho ali, para a gente fechar a nossa aula com maestria, né? Essa arca, ela tinha 300 de comprimento, não era isso? 300 de comprimento. Ela tinha 50, era 50 de altura, se alguém de 30, né? De 30, é isso mesmo. Então, ela tinha aqui uma largura de 30, ou seja, o comprimento era 300, a altura 50, e a largura dela, aqui em cima, né? Era de 30, ok? Então, deixa eu botar aqui 30. O que acontece, gente? Essa largura de 30, elas vão ser substituídas por letras. Vamos lá, vamos colocar aqui as letras, olha. Vamos substituir. A largura é lâmina, é 30. O comprimento é 300, que é o próprio Shin aqui, ó. Shin, que também representa os 3 patriarcas, que são 3 planetas, o Nun. O que é o Nun, gente? É o assunto da gente hoje. O Nun, que é 50, a gente sabe que se conta 49 dias. E desses 49 dias, a gente tem um 50º, que recebe a Torá, temos os 3 patriarcas, temos o Lamed, que é 30, né? Então, gente, quando a gente reorganiza, se eu junto, né, essas letras, agora, eu vou ter aqui, ó, eu vou pegar um Nun e vou mudar, tá bom? Olha que coisa incrível que a gente vai descobrir hoje. Eu vou botar um Nun final, porque, gente, é o mesmo Nun, mas a gente tem pote. O que acontece? Esse pote, ele vem com a tampinha, né? E essa tampinha, ela vai proteger um líquido que tem dentro desse pote. Esse líquido, ele é bem protegido, porque ele tem a tampinha ali, ó. Eu tiro a tampa e o que vai me importar aqui nessa garrafa é o que tem dentro. Então, eu vou pegar a letra Shin e vou escrever ela por extenso. O que eu vou fazer? Como um Shin é escrito? É por um Shin, um Yud e um Nun final. Então, eu tenho a palavra Shin. Agora, como uma palavra Shin, eu preciso explodir mais uma vez, eu preciso escrever a palavra Yud, né? Porque eu tenho aqui na palavra Shin, eu vou ter a própria palavra Shin, né? Novamente, aqui embaixo. Eu vou precisar agora escrever a palavra Yud. Então, Yud mesmo, né? Por um Yud mesmo. E ela também tem um Vav, e ela tem um Dalet. Então, o Yud é dessa forma aqui, ó. Olha lá, está formado aqui, ok? Agora eu preciso escrever a palavra Nun. Mais uma vez, eu vou explodir a palavra, porque eu escrevi, ó, a letra Shin, aqui, ó, eu escrevi a palavra Yud, e agora eu preciso escrever um Nun. Vamos lá, gente.
É muito importante que a gente consiga entender isso. E agora eu escrevo a letra NUM. É muito bonito que vocês aprendam isso também, que vocês anotem, né? Não só tirem print, depois vocês entendam. Agora eu tenho o quê? Eu tenho o conteúdo da arca, que está dentro da arca, né? Lembrando, a arca ela é feita de três partes, né? A parte que ficava os humanos, os animais e os detritos, ok? Que, na verdade, a gente vai descobrir agora o que é. O que, gente? É o líquido que está dentro da garrafa. Eu não quero outra coisa senão o líquido que está dentro da garrafa. Então, o iode eu pego o VAV, que é o líquido que está dentro da garrafa, ó, sempre no meio, porque a água está no meio, ó, a tampa em cima, ó, aqui no meio. O Shin também está aqui no meio. E aí, eu vou pegar a outra tampa da garrafa e agora eu tenho aqui o que eu quero. Gente, quanto vale um iode? Um iode vale 10, não é isso? O iode vale 10. Quanto vale um VAV? Um VAV vale 6. 6. E o outro VAV também vale 6. Muito bem. Olha que legal. Agora eu chego aqui. Gente, que coisa bonita, né? Olha só. O que era a arca? Vamos lá. 6 mais 6 vai dar 12. Mais 10 vai dar 22. O que tinha dentro da arca, gente? Na arca tinha 22 letras hebraicas. A organização, na verdade, a arca não é nada mais, nada menos do que todo esse esquema aqui da árvore sefirótica. Primeiro piso, segundo piso e terceiro piso. Estão entendendo agora? Sim, vamos continuar. Então, a arca, são as 22 letras hebraicas. Olha, agora a gente tem que entender. Porque eu peguei a letra X. Quando eu pego a palavra aqui e organizo, eu tenho a palavra aqui, Lashon, que é a palavra língua. Ou seja, a palavra língua, né, quer dizer o quê? Né? Língua, idioma. Para contar esse idioma, eu preciso entender uma coisa. O Noah, ele não precisou de nada para fazer isso. Ele tinha fé no Eterno, ele seguia o Eterno meramente com os atributos que o Eterno colocou nele, ou seja, não tinha 613 leis ainda que tinha, e a gente vai chegar nesse nível ainda. Vamos lá, língua, Lashon. O que tem uma língua, gente? Uma língua, ela é formada de um lábio, né? O que é o lábio, gente? Você vai ver que tanto na mulher quanto no homem, ele é o órgão sexual feminino. Olha lá. Não lembra o órgão sexual feminino, gente? Tá lá. E agora, aqui, ó, lembra o órgão onde todos nós nascemos, o órgão sexual feminino. Né? E tem a língua. Que a língua, gente, a língua, ela é o órgão sexual masculino. Ela está sempre como que ela está, gente, na nossa boca? Ela está sempre na horizontal, como a arca aqui, tá vendo? Legal. É o único órgão que está sempre na horizontal. E ela é o órgão sexual masculino. Quando ela entra em contato com os lábios, que representam o órgão sexual feminino, elas formam palavras, elas formam ideias, elas formam conceitos. Você consegue expressar o que você é, mas é preciso que, tá vendo? Um se funda com o outro, a língua vai se movimentando, você vai formando palavras em hebraico, etc. Tá vendo? Além disso, gente, a gente tem que compreender que a arca também, como ela está falando Lashon, também tinha dentes, sabem? Na boca da gente existem, né, 32 dentes, certo?
que são os 32 caminhos de Kabbalah. Além disso, o dente ele serve como uma cerca entre a língua e os lábios, porque nós devemos ter cuidado com tudo aquilo que nós falamos, tudo. Por isso que existe essa cerca aqui. Eu ia dizer para vocês, quando os animais entraram dentro da arca, olha que coisa bonita, existiam vários animais, né? Que são os signos do zodíaco, touro, Áries, né? Todo aquele signo, não da forma que a gente conhece, como horóscopo, etc., mas eram influências astrais. E essas influências astrais estavam entrando com 7 casais bíblicos. 7 casais bíblicos. Abraão, e quem, gente? Abraão e sua esposa, Sara, estava lá. A H e também o seu filho também estava aqui, mas eles eram uma Kripanogá. A gente vai chegar no próximo nível, a gente vai entender isso, tá? Agora não dá para explicar. Então estava aqui o Abraão e a Sara. No outro, eu tenho Isaac e Rívika. E aí, vamos lá, gente. Não, perdão. Aqui em cima eu tenho Adão. Aqui eu tenho Adão já dividido, Adão e Rava. Tá vendo como é que a história não é muito bem como contada? Adão e Rava, ok? Agora sim eu cheguei no mundo físico. Agora eu tenho Abraão e eu tenho Sara. Eu tenho Isaac e Rívika. Eu tenho Iacov, né? Iacov e Rahel, ok? Aqui eu vou ter Moshe e a sua esposa Tsípora. Eu vou ter aqui Aharon e a sua esposa, que eu não lembro o nome. Eu tenho aqui Yosef e a sua esposa. Ou seja, a parte masculina e feminina da divindade. E aqui eu tenho o rei Davi e Batseba. Por quê? Batseba é filha do Sete, eu estou na 7ª Sefirot. Não é uma religião. A gente pulou agora, espero, de uma coisa chamada religião, para entender que quem fez isso? Quem fez isso? Foi o Noah que começou essa história de reorganizar, na verdade, Deus, né? O que está sendo falado aqui são tudo que Deus criou, né? Muito bem. A gente está subindo de nível de Torá, gente. Eu fico muito feliz porque o James está aí hoje podendo acompanhar. Eu espero que ele goste dessa aula, né? Para que a gente possa ter outras aulas. Eu sei que muita gente vai ficar com raiva de mim porque Baruch Hashem, André, por estar... Entendeu? Porque graças a Deus, onde eu estou em casa. Eu estou quebrando os dogmas religiosos das pessoas, entendeu, James? Para que as pessoas saiam da religiosidade, porque na religiosidade você não vai encontrar nada, você só vai encontrar pessoas que vão falar que você não é judeu. André, deixa eu aproveitar que você mencionou aí, mano, só fazer uma pergunta. Quando a língua é o órgão sexual masculino e a boca o feminino, e ali acabam formando palavras que podem ser boas ou ruins, isso aí também tem uma representação do homem com a mulher no ato sexual que pode atrair almas boas e ruins também? Sim. Só que aí, o que acontece? Todo sentimento que é com amor, você conheceu a pessoa, né? Você está com amor, existe um sentimento verdadeiro, vão vir boas vibrações, não é isso que acontece? Vão vir boas vibrações. E aí é que começa toda a história. Só que a gente ainda, depois, em outros momentos, a gente vai mais profundo nessa história, tá entendendo? A gente vai mais fundo nessa história, sobre a sexualidade em si, né? Por exemplo, o Davi, ele tinha várias mulheres, né? Mas não é que ele tinha várias mulheres, ele tinha se casado com todas as religiões, e ele estava selecionando a Torá, você está entendendo? Aí, quer dizer, a coisa já não é mais naquele nível que a gente estava acostumado a falar. O Davi, ele passou pela experiência de todas as religiões, porque o rei Davi, na verdade, não é um homem, é o planeta Terra, está entendendo? Ele é um homem, ele existiu, ele veio equilibrar a questão do planeta Terra,
Mas aí, nesse momento agora, ele é chamado do planeta Terra, porque ele foi o equilíbrio dessa Sefirá chamada Terra. Por isso é que é prometido, através dele, vir o Mashiach, que não tem nada a ver com ser humano nenhum. Tá bom? Vamos lá, gente? Entendi. Vamos lá. Como o Eterno, a gente está acostumado a esperar que um homem venha salvar a humanidade, quando, na verdade, o Eterno é Deus, não existe outro Deus além dele. Alguns estudiosos de Torá acham que essa questão de Mashiach só trouxe problema para o mundo. Só trouxe problema, porque no momento que você traz uma esperança para as pessoas e não cumpre essa esperança, é complicado, né? Porque as pessoas acabam criando ali uma certa falta de fé dentro daquilo que o Eterno está falando ou não. Entendido? Então, quer dizer, o Eterno, ele está falando de conceitos de humanidade, que toda a humanidade ela está num processo espiritual, seja com os judeus, ou seja com os indianos, ou seja qualquer coisa, que ele não faz acepção de pessoas. Por isso é que ele, como todas essas almas são pedaços de divindade, elas vão buscar experiências espirituais. E elas vão, mas de uma certa forma, a Cabala, ela não enxerga as coisas desse modo. Por que ela não enxerga as coisas desse modo? Porque senão ela ia chamar Deus de errado, porque quem criou todas as coisas é Deus. Ele vem e fala, olha, eu crio o bem, eu formo a luz e eu crio as trevas. Não há outra além de mim. Nenhum outro se criou, nenhum outro se formou. Se você parte para a questão de que existem outras entidades, ainda que elas existam, mas que elas não são criadoras, elas são meramente forças que o Eterno criou, aí você está chegando próximo do que realmente é o Eterno. E quando você segue uma religião, você está seguindo uma idolatria, porque mesmo aquela religião, ela vai ter traços de idolatria. Por exemplo, achar que um povo é melhor que o outro. A questão do ego, de você, muitas pessoas se convertem porque tem um ego, agora eu sou judeu, agora eu sou circuncidado, e aquilo tudo é uma falsidade danada, porque ninguém segue nada, entendeu? Eu sou realista, é muito difícil alguém que siga, aqui no Brasil não tem. Quando a gente vai para o meio de algumas pessoas que já nasceram dentro da religião, eles também não seguem, vão seguir fragmentos, eu guardo isso, eu guardo aquilo, não guardo, mas aí é luz, que você vai descer num mandamento no outro, e os outros mandamentos que não dá para se consertar. E a gente vai chegar lá também. Muito bem. O Jacó, ele casou com duas esposas. Uma esposa estava coberta e a outra descoberta. Uma era Leia, né? E a outra era Rahel. Ele gostou de quem? De quem que o Jacó gostou? Ele gostou da Rahel, né? Muito bem. Ele gostou da Rahel, mas ele tinha Leia. E quando ele estava indo, fugindo do seu irmão Isaque, da idolatria, de toda aquela questão ali, ele teve um sonho onde ele viu uma escada, né? E como se escreve escada em hebraico? Escada em hebraico se escreve sulam, ok? Então você vai escrever uma escada, nessa escada você tem um nome, ok? Sulam. Então eu tenho aqui a palavra sulam, sem sulam. Vou dar uma consertada aqui, ó, sulam. Escada, né? O que é uma escada? Todo mundo sabe o que é uma escada. Eu não vou montar uma escada, senão a gente vai perder muito tempo. É uma escada, ele tinha que subir, sulam. A palavra sulam, ela tem gematria 130, né? Porque eu tenho um Samer, que é 60, aqui, ó, o Samer 60, eu tenho um Lamed, que é 30, e eu tenho 50 do Num aqui, eu tenho, então, 130,
ok? Quando o povo israelita, né, não foi o povo judeu, foi o povo israelita, ele foi receber a Torá, eles foram receber no Sinai. Então, a palavra Sulam, a escada, ela tem 130, e quando você escreve a palavra Sinai, vamos lá, olha que vocês vão entender agora, gente. A palavra Sinai, ela também é formada, né, por um Nun. A palavra Sinai é formada por um Nun. Por um Nun, não, perdão, por um Yud e outro Yud. São dois Yud, né? Então, vamos lá. Ok, gente. Então, eu tenho a palavra Sinai. Aqui eu vou ter 60 de novo, um Yud 10, 70, mais 50, 120, mais outro Yud, novamente 130. Então, nas duas palavras, eu vou ter 130, tá bom? Olha, duas palavras. Quer dizer, a palavra Sulam e também Sinai são a mesma coisa, ok? São a mesma coisa. Ele diz que ele via os anjos descerem e subirem dos céus. Ele tinha uma espiritualidade muito elevada, a ponto de Jacó, sozinho, ele ter esse sonho. Então, ele casa com duas esposas. Vamos lá, vamos ver a gematria. Vou fazer rapidinho, gente. Eu já estou dando aula desde 10 horas da manhã. E vamos aqui, ó. Então, a Leia, ela tem uma gematria 31 mais 5, 36. Vamos lá. A gematria da Leia é 36, não é isso? Ó, tá aqui. A Rahel, ela vai ter gematria 238, gente. Então, a gematria de Rahel é 238. Olha só que legal. Se eu faço a somatória aqui, quanto vai dar? Vamos lá. Vamos pegar a calculadora. Eu vou botar logo, porque eu já sei. Depois vocês fazem, só para a gente adiantar. Vai dar 274. 274. Tá bom? Ó, estamos entendendo. Deu 274 essa gematria. E agora eu vou pegar a palavra Sulam e vou escrever ela por extenso. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a letra X. E haverá uma explosão de letras e a gente vai chegar no próximo nível. Muito bem. Então, agora eu tenho a palavra, que escrever a palavra por extenso. Então, primeiro eu tenho que escrever a primeira letra, que é o Samer, né? Como que eu vou escrever o Samer, gente? O Samer, ele vai ter um mem, ok? E ele vai ter um rafo final. Ele tem um mem, e ele tem um rafo final. Então, eu tenho a palavra Samer. Aqui eu tenho 60, 40 com 20, 120. Deixa eu botar, vocês já estão bem treinados na gematria, que já está antigo aqui. Então, eu tenho 120, gente, entendeu? 120. Aí, eu vou ter, agora que escrever a palavra, né? Lamed. Então, a palavra Lamed, ela vai ser formada exatamente por um Lamed, ok? Um Mem e um Dalet. Então, eu escrevi Lamed. Ela vai ter gematria quanto? Ó, 30 mais 40 mais 4, 74. Então, o Lamed tem valor gemátrico 74. Ok? Olha como vai avançando a Torá, olha como que a gente vai descobrindo a Torá, né? E agora eu preciso escrever a palavra Num, aqui, ó, final do Sulam, né? Tem a palavra Num. Como que se escreve a palavra Num? Exatamente com o próprio Num também. Eu vou escrever o Num. Vou escrever um Vav e outro Num final, ok? Vamos lá. Num. Opa, aqui é um Num final.
É a mesma letra, mas quando vai para o final da palavra, ela muda de forma. E aí, agora aqui, gente, eu tenho 50 do NUM, tenho 6 do VAV e tenho 50, né, do outro NUM. Então, 106. 106. Vamos lá. Esse 106, ele vai gerar para mim uma coisa incrível. Vamos lá ver agora o que, que é. O que está sendo falado no texto? Se o texto está falando de literalidade ou se o texto está falando, né, de outra coisa. Agora eu vou salmar. Eu peguei a palavra Sulam, que tem a mesma gematria de Sinai, que é onde se recebeu a Torá, para a gente entender o que, que é Torá. Muito bem. Fiz a somatória aqui, vamos pegar aqui a calculadora. Aqui. Um ano depois. Aqui. Não sei o que aconteceu aqui, não entendi nada disso. De calculadora, né? Vamos lá, gente. Diminuir aqui a slide. Vamos fazer a somatória aqui comigo, né? 106 mais 74 mais 120. Ok? É errado. Vamos achar o nosso erro, gente. 126. Espera aí um instantinho. Ah, sim, já sei onde eu errei. Aqui no final não é num, gente. Aqui não é num, porque é man, eu errei aqui na palavra Sulam. Vamos consertar aqui, isso acontece, tá bom? Tá vendo como a gematria é importante e a gente sabe que às vezes pode acontecer algum tipo de erro, né? A gente erra. Então, aqui não vai ser num, vai ser escrito men. O men, ele vai dar 80, porque são dois mens, porque o men ele é escrito com duas letras, ok? Ele é escrito com duas letras. E aqui eu vou ter dois mens, ok? Isso aqui me respeita. Isso. Aí, aqui eu vou ter dois mens. Okay? Um men normal, que é o men do começo da palavra, e o men sufixo. Tá lá, gente. Olha que legal, olha que legal. Agora sim, agora a gente vai fazer a nossa somatória e vamos ver. O bom é que nós erramos e consertamos e vamos de frente, tá bom? Vamos lá. Então, 80, né, vamos zerar aqui. Agora sim, eu tenho 80 mais 74 mais 120, que é igual 274. Agora nós acertamos aqui a nossa gematria. Então vamos lá. 274, gente. Ó, 274. Muito bem. Vamos voltar aqui e vamos lembrar. As duas esposas de Jacob, elas queriam casar com ele, elas eram irmãs gêmeas, né? Ou seja, elas eram parecidas. A irmã mais velha, a Leia, tinha que casar com o Esav, porque o Esav era mais velho. Ah, não acredito que está acabando o horário.
qualquer coisa vou tentar acabar nesses 10 minutos, tá bom? Para liberar todo mundo. E aí, ele tinha que casar com a mais velha. Só que não dava, porque ela chorou tanto ao Eterno que ela não quis casar com o Esaú, né? Mas o Jacó amava mais a Raquel. Na noite de núpcias, o Jacó foi lá e trabalhou 7 anos por uma, e aí quando chegou lá, ela estava velada, ela não podia ser vista, né? E aí ela tinha o Shem da noite de núpcias, porque quando se casa, os cabalistas, eles têm uma meditação cabalista para fazer na sua noite de núpcia. O que acontece, gente? Ela sabia, ela estava coberta e ela sabia. O que aconteceu? Ele foi enganado, mas ele não foi enganado por Labão, ele foi enganado por Rahel, porque a Rahel deu a senha para Leia. E aí, o que o Jacó fez? Porque ele falou lá, aqui não tem costume de casar a mais nova antes da velha. Isso é Torá. Primeiro nós casamos a mais velha, depois a gente casamos a mais nova. Gente, olha que coisa bonita. Muito bem. Você viu aqui que Sinai é o local que se sobe aqui aos mundos superiores, e quando o Eterno fala para Moshe, que está entregando a ele Torotes, ou seja, não é uma Torá, são Torás. Ou seja, existe uma Torá que é chamada Rahel, que é a que todo mundo tem, que todo mundo quer, e que está em Malhut. E existe uma Torá chamada Leia, que é superior, que está em Biná. Todo mundo quer casar como o Jacob queria casar com Rahel. Todo mundo se tornou especialista em Rahel, Torá literal. Mas a que é certa, ela está velada e escondida. E você só pode aprender com um mestre cabalista. Quer dizer, se a Torá, ela não é a Torá da Terra, a que está aqui só fala do mundo físico, a que está aqui em cima só fala do mundo espiritual. Então, todas as histórias físicas e todos os mandamentos físicos, eles têm que mudar para mandamentos espirituais e não mais físicos. Entendeu, gente? Gente, hoje é o que eu tinha para ensinar para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo.